Muito bom dia para quem é de bom dia e boa noite para quem é de boa noite. Essa semana foi espetacular. A palavra que define a minha semana foi espetacular. Para começar, eu vou contextualizar e talvez o nome desse vídeo venha a ser chamado de religião. Não vou focar exatamente em religião, mas em todos os ensinamentos que as religiões me transmitiram. Eu tenho uma forma de enxergar o mundo. Todas as pessoas têm uma forma de enxergar o mundo. Cada pessoa enxerga o mundo de uma forma única e particular. Não existe duas pessoas que enxergam o mundo exatamente igual. A minha forma de enxergar o mundo é complicada de ser explicada. Não é uma coisa simples, até porque eu nunca fui ensinado sobre o que eu enxergo da vida. E como eu sempre senti, os meus sentimentos sempre foram muito... Eu sempre fui muito intenso, uma pessoa muito intensa. Sempre que eu sentia alguma coisa, eu não sentia pela metade. Eu sempre mergulhava fundo, profundo, sabe? Isso foi em relacionamentos, em amizades, em familiaridades também. Tipo, quando eu me sinto familiar, não. Quando eu sinto afinidade com alguma coisa, eu sinto com muita profundidade. É quase como se eu me tornasse a coisa que eu gostei. Isso eu descobri que chama hiperfoco. Hiperfoco. E isso nem sempre é uma coisa boa. Por exemplo, quando criança, na escola, eu era obrigado a prestar atenção na professora. Só que a professora nem sempre é uma pessoa muito interessante. Então a minha atenção estava sempre indo para aquilo que mais me agradava, porque criança não quer perder tempo com coisa que não é divertida. Se não é divertido, o divertidamente perde a concentração e vai para o que é divertido. Ou ele vai sentir outras coisas. Vai sentir raiva. Olha para a lousa. Pegar o caderno ou o livro e bater na cabeça da criança, vai sentir raiva. Aconteceu. Eu presenciei isso, não comigo. Porque se fosse comigo, a raiva que eu já tinha, a raiva que eu já sentia desde criança, talvez eu teria voado no pescoço da professora se ela tivesse feito isso comigo. Mas ela fez isso com outro aluno e ela chamava ele de burro, seu burro, e batia o livro na cabeça dele. E aquilo me deixou louco, porque era injustiça, tipo, era injusto. Eu entendia o que o menino estava fazendo e eu fazia a mesma coisa. E aquilo me deu muito medo. Tipo, ao mesmo tempo que eu falo que eu voaria no pescoço dela, aquilo me causou um medo tremendo, porque eu tinha medo do que eu era capaz de fazer. Aí eu aprendi a gostar de ler. Porque exatamente essa professora que batia com o livro na cabeça dos alunos
essa professora, ela passava lição e eu, por medo de acabar sendo chamado de burro e tendo um livro batido na minha cabeça, eu comecei a fazer a lição muito rápido. Só que como eu terminava a lição muito rápido e eu entendia as coisas com muita rapidez, aí o que eu fazia? Eu ficava conversando, aí eu era o bagunceiro da sala, eu era o que não parava de falar. E olha que coisa louca. Se a gente não entende, a gente acaba lidando com os pequeninos da mesma forma. Meu filho, ele está passando por essa mesma situação. E ele é muito parecido comigo. E a vida, ao longo da vida, a gente vai levando chicotada, sabe? Chicotada, 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 porque os outros querem que nós enxerguemos o mundo da forma como eles enxergam. Só que isso é você querer fazer um peixe escalar a porcaria de uma árvore. E ainda falar que o que você precisa fazer da sua vida é escalar uma árvore. Você é um peixe, mas você vai escalar uma árvore porque você está competindo com macacos. Entendeu? Ou pior, falar para um macaco, você precisa pular desse precipício e voar. Só que ele é um macaco, ele não é uma ave, entende? E a gente tenta fazer com os seres humanos esse absurdo, esse crime, é um crime. Aí, apareceu minha guia, né? Justamente, o vídeo é sobre religião por causa disso, mas tem um assunto antes da religião e tudo isso entra no assunto religião. Mas por que que... Ah, tá. Guia é o que a gente na Umbanda, Candomblé e acredito que na maioria das religiões africanas, de origem africana, usam como proteção. Isso daqui, ele, na crença dessa religião, é para eliminar energias densas. Ele tem até essa firmeza aqui, isso chama firmeza, essa pedrinha maior. É onde faz o descarrego da energia. Porque muitas vezes a gente sente energias densas no nosso corpo e a gente não dá vazão para elas. Aí quando essa guia está no nosso corpo, a gente consegue dar vazão mais fácil, ou pelo menos a gente é um lembrete mnemônico da gente não deixar essa energia subir na nossa cabeça, ficar de cabeça quente e acabar explodindo com as pessoas. E como eu sou uma pessoa intensa, eu acabo se eu não tomar cuidado, eu acabo explodindo com qualquer pessoa. E ultimamente eu tenho explodido com a minha esposa e isso não é bom. Licença. Eu percebo que quando eu começo a me exacerbar, sabe? Começo a falar, ou fazer, ou pensar. Minha cabeça ferve, minha boca seca. E eu fico em estado de euforia, porque eu quero, sabe, falar rápido, eu quero me fazer entender, e eu quero que vocês me entendam, eu quero que todo mundo me entenda. A verdade é que nem todo mundo vai entender o que eu tô falando, porque nem todo mundo vai ter paciência de acompanhar um vídeo de 1 hora e pouco, porque não é familiar, sabe? Nós gostamos, a maioria das pessoas gosta e acompanha apenas aquilo que desperta o seu interesse, aquilo que lhe causa um pouquinho de familiaridade. Por exemplo, Jesus Cristo está em voga, está em alta. Se a gente fala de Jesus na internet, a gente ganha uma enxurrada de likes, uma enxurrada
seguidores, uma enxurrada de comentários. E isso é bom, é bom. Só que eu não consigo me escorar, eu não consigo e nem quero, na verdade, me escorar em religião para ganhar seguidores. Porque a minha intenção não é fazer você que está me assistindo entrar para minha religião. Na verdade, a minha intenção gravando esse vídeo é nada mais, nada menos do que fazer você refletir sobre você, sobre as suas verdades. Religião é uma caixa, é uma caixinha. Pensa numa caixinha. Eu vou pegar uma caixinha, só um minuto. Uma caixinha. Uma caixinha. Então aqui, isso é uma religião. Essa daqui é a religião da caixinha. Ó, nessa caixinha, nessa religião aqui já tem. Tá vendo? Umas verdades, umas certezas. Tá vendo? Essa certeza dessa religião aqui é a minha esposa. Ela é linda, maravilhosa, uma deusa, certo? Aí nessa religião aqui dessa caixa, que essa é a deusa maior, tá bom? Eu vou construir uma religião aqui pra vocês. Essa daqui é a toquinha do mais novo, do André. Quando ele nasceu, colocaram essa toquinha na cabeça dele. Então isso daqui é o santo sudário dessa religião, tá bom? E aqui é a Bíblia dessa religião, tá vendo? A Bíblia dessa religião. Vou contar uma história dessa religião para vocês. Essa daqui é a deusa, quando ela estava na escola. Essa daqui é a deusa, quando ela era criancinha. Essa daqui é a deusa com o primo dela. Essa daqui é a deusa, brincando de ver o mundo em 3D. Essa é a deusa, provavelmente na escolinha, com umas amiguinhas. Deixa eu ver se é a amiguinha que eu deveria conhecer. Não, acho que não. E um balão vermelho, It. Lembra do It? Ela não tem medo do It, porque ela é corajosa. Essa deusa aqui é corajosíssima. Aqui é a deusa com seus familiares, tá vendo? A deusa e seus familiares. Esse é sobrinho, essa, se eu não me engano, irmã mais nova, e essa daqui eu não faço a menor ideia. Eu deveria saber, porque eu sigo essa religião. Aqui, ó, é a deusa quando ela entrou para segundo plano. Esse é o primo dela. Quando ele nasceu, eles começaram a dividir o aniversário. Então, a deusa começou a sentir raiva. Esse é o pai da deusa. Ó, bonitão, hein? Esse é o pai da deusa. Ele tratava ela como uma rainha, porque ela é. Ó, o primo e a deusa. O primo que roubou o lugarzinho da deusa. Tadinho dele. Aqui é a deusa. A deusa, a irmã mais nova da deusa, e o primo no meio, ó. Uma Santíssima Trindade. Olha, a Santíssima Trindade dessa religião é isso aqui. Aí aqui, olha, é a deusa ensinando o priminho a enxergar o mundo em 3D. Aqui, bom, eu não vou até o final porque isso não interessa pra ninguém, só pra mim e pra deusa. Certo? Vamos pegar a caixa dessa religião, que eu vou chamar de Lúcia Helena. Essa religião chamada Lúcia Helena agora está vazia. Como é o panteão da Lúcia, a Lúcia é essa caixa. Se tira tudo que tem dentro da Lúcia, toda a história dela, da deusa, toda a história, tira o mais novo. Aqui poderia ter também a toquinha do mais velho, poderia ter o umbigo dos dois que a gente guardou, poderia ter
Qualquer coisa. Mas agora tá vazia. E agora? Tiramos tudo que essa religião tem. Só sobrou a caixa. E aí? Ela tá vazia? Ela é vazia. Conseguiu entender do que eu tô falando? Uma religião nasce de uma pessoa. É uma pessoa que acabou sendo endeusada e divinizada e colocada num pedestal altíssimo. Só que o tempo tirou tudo. E a religião ficou vazia. E você segue uma religião vazia, que não tem vida, que não se transforma, que não respira, que não é. É por isso que a gente vê imbecis, não são seres humanos, são imbecis julgando a religião ali. É por isso que vemos imbecis demonizando religiões alheias, entidades alheias, porque não conhece não conhece nada de religião nenhuma. Na verdade, não conhece nada de espiritualidade, não conhece nada sobre a vida, sobre quem ele é. E às vezes é só um malandro, sabe? Querendo arrancar dinheiro dos outros. E o engraçado é que nessa semana eu tenho propriedade para falar de malandro, porque nessa semana eu tô com a guia do malandro. Entendeu? Quem entende um pouquinho, quem não tem o preconceito e entende sobre a religião Umbanda, sabe que malandro é malandro e mané é mané. Malandro, a gente pegou essa palavra e passou a enxergar apenas como o pejorativo, o lado pejorativo. E tudo tem uma infinidade de lados, sabe? Você pode pegar, por exemplo, a palavra Deus, e você pode entender dessa palavra 1 milhão de coisas. Por exemplo, Deus, vamos lá, Deus. Deus pode ser amor, verdade? Pode ser amor. Mas o amor em excesso, o amor aquele sem outros elementos, como por exemplo justiça. Se você tira a justiça do amor, você se torna permissivo, você se torna idiota. Agora, se você tira o amor da justiça, aí você se torna um ditador. Aí você se torna uma pessoa que só quer ensinar uma lição na base da vingança, sabe? Agora, vamos pensar num Deus de terror, sabe? Temer só a Deus, eu temo só a Deus, porque Deus é temível, Deus é horroroso, e se eu não fizer do jeito que Ele tá mandando, Ele vai me matar e vai me condenar ao fogo do inferno. Vale a pena viver com medo? Eu vejo tanta gente que morre de medo de ser assaltado, morre de medo de perder todo o dinheiro, morre de medo de morrer, sabe, de perder essa vestimenta de carne que a gente tem. E eu sinto compaixão dessas pessoas, porque eu já enxerguei o que tem para além disso.
E eu enxerguei, eu acho que talvez o problema tenha sido que eu enxerguei muito cedo. E aí por isso que eu levei tanta paulada da vida enquanto eu estava crescendo. Porque eu tentava falar, olha, eu já vi isso, eu sei por que está acontecendo dessa forma. E as pessoas falavam, não, não tem como saber o que está acontecendo porque você não estava lá, não tem como saber o que é isso porque você é muito novo. Na faculdade, uma vez, eu estava falando uma coisa muito legal e tal, eu falei no meu tempo de escola e eu tinha 25 anos. E eu falei no meu tempo de escola porque para mim fazia uma vida que eu tinha cursado, porque fazia uma vida, eu tinha vivido tanto, fazia uma vida que eu tinha vivido o ensino médio. Aí aquele cara aí, eu quase criei um ódio gigantesco para aquela pessoa. Aí aquele cara virou pra mim e falou, não virou pra mim, ele riu. Ele riu, mas olha pra você ver que engraçado o que acontece com algumas pessoas. Ele riu da forma como eu falei. Nossa, me falando assim, parece que você tem 30 anos, 40 anos, 50 anos. E eu percebi não, eu na verdade, eu senti um tom. É complicado. É complicado. Tipo, não importa o que eu senti. O que importa é que naquela situação em que eu estava, aquilo lá não foi um comentário inocente. E eu sei sobre inocência porque eu perdi a minha muito cedo, infelizmente. Ou seja, eu tive conhecimento do bem e do mal muito cedo. Entendeu? Para quem é cristão deveria ter entendido, porque isso tá na porcaria da Bíblia que vocês leem e não entende porra nenhuma, desculpa. Tá vendo? Às vezes eu me empolgo, às vezes eu acabo me empolgando e... Enfim. Se a gente não se controla, se a gente não tem um controle, tá vendo? Eu falei até um palavrão e eu não tô podendo falar um palavrão, eu não tô podendo ter pensamentos ruins, porque eu estou em um preceito, e preceito na Umbanda é como se fosse o jejum do cristão, só que ao invés da gente só não enfiar comida goela abaixo sem pensar por que tá comendo, a gente tem que pensar em tudo que a gente tá fazendo. Até em relação sexual, a gente tem que controlar até a relação sexual, a gente tem que controlar bebida. Tem alguns banhos que... Banho é quando a gente pega aquelas misturas e tal e joga no nosso corpo para limpar a nossa carne, e a gente tem que tomar cuidado com o espiritual enquanto o banho está agindo no nosso corpo etéreo. E durante esse tempo a gente tem que tomar cuidado com certas coisas, certos pensamentos, certas ações, certos sentimentos que a gente deixa entrar dentro da gente. Aí eu entrei nesse vídeo todo por conta desse banho que eu tomei antes de ontem. Não, faz 5 ou 4 dias que eu tomei esse banho. Comecei na quarta-feira. Aí na quarta-feira esse banho fez o que comigo? Ele me jogou no fundo do poço. Eu pedi entendimento e direcionamento e sabedoria, coisa que eu sempre quis. E ele me jogou no fundo do poço e eu me vi no fundo do poço e eu tive medo, eu chorei, eu achei que eu ia desabar, eu achei que eu ia morrer, eu achei que eu ia ficar sozinho, vazio e deixar de ser eu. Aí no dia, na quinta-feira, eu fui trabalhar com esse sentimento tudo bagunçado, com uma dor terrível, usando as guias, tanto do malandro quanto do... Essa daqui é do caboclo, mas na verdade é do meu anjo da guarda. Na verdade pode ser a mesma coisa. Enfim, a gente tá falando de energia, não tá falando de entidade. Aí o meu anjo da guarda me protegendo. Aí a quinta-feira foi horrível.
Mas beleza, cheguei em casa, péssimo, era dia de giro e eu não consegui, eu estava me sentindo horrível. Aí eu tomei o segundo dia de banho, porque eram 3 dias. No segundo dia de banho, na hora que eu taquei a cabeça, eu entendi toda aquela fossa na qual eu estava atolado. E eu senti uma força gigantesca. E eu entendi que quando a gente cura... Porque o que aconteceu no primeiro dia? No primeiro dia, eu peguei o João Paulo, criança, pequenininho, sabe? Um nenenzinho. Eu peguei ele no colo assim, e embalei ele e falei, olha, meu querido eu vou te proteger. Eu vou cuidar de você. Só que para de ficar tentando me proteger das coisas que machucou você, porque as coisas que machucou você não me machucam. Eu sou grande, eu sou forte. Você consegue me ver aqui, ó? Aí esse João Paulo pequenininho, que era um bebezinho, foi crescendo, aí ele virou uma criancinha, eu falei, então, tá vendo? Eu sou grandão, não sou grandão, você queria ser como eu? Então, você vai ser. Só que para eu ser no tanto que você quer que eu seja, eu preciso que você pare de me proteger. Porque quando você me protege de coisa que machucou você, esse aqui sente medo, entendeu? E o medo trava esse daqui. Esse daqui tem que confiar que Deus vai proteger todos os passos dele. Então, por favor, vamos deixar esse grandão aqui trabalhar? Porque o grandão, trabalhando, vai fazer com que o pequenininho esteja sempre protegido. E eu sou forte para te proteger. Basicamente foi isso que aconteceu. Aí, beleza. Nisso, no segundo banho, teve essa conversa. Aí, na sexta-feira, que foi antes de ontem, hoje é domingo, na sexta-feira, cara, é isso. E essa é a vida. Perdão. Essa é uma boa forma de viver a vida, sabe? Essa é uma forma muito mais leve de viver a vida. E basicamente eu compreendi que religiões servem para a gente curar a criança machucada que está dentro da gente. E não a gente se enfiar dentro de caixa. Porque, ó, se você se enfiar dentro dessa caixinha aqui, ó, essa religião, tá? Vamos chamar essa religião aqui, esquece Lucilena. Agora essa religião aqui chama religião dos idiotas, imbecis, que acreditam que eles não precisam fazer nada para se salvar, tá bom? Essa é a caixinha deles. Eles se enfiam aqui dentro, todos eles, aí fecham a caixinha, aí chega um outro aqui fora e fala, mano, por que vocês estão nessa caixinha aí? Não, porque aqui dentro a gente tá salvo. É o quê? Não, é que aqui dentro a gente tá salvo de tudo que tá fora. Aí beleza, ó, eu quero ser salvo também, deixa eu entrar aí dentro. Aí eu pego, abro a caixinha, entro aqui dentro. Aí entrei aqui dentro. Aí eu tô lá dentro, de repente eu vejo um desse maluco aqui falando, ah, vai pra lá, seu viado, vagabundo, filha da... Entendeu o negócio? Falei, caramba, eles estão salvos, né? Tá indo numa mesma direção. Vamos supor que isso daqui, além de uma caixa fechadinha, ele também é um barquinho. Ele tá indo lá no barquinho. Aí eu vejo o cara do lado, eu entrei aqui dentro dessa religião que tá lá navegando, e eu olho pro lado, um xingando o outro de viado, o outro xingando a outra de vagabunda, filha da puta. E sabe, só palavra de baixíssimo calão. E cada vez piorando mais. Eu fico, gente, tá certo isso aqui? Eles estão salvos? Pra onde será que eles estão indo? Aí nisso chega uma outra pessoa aqui fora. Aí a gente abre a caixinha, paf. Aí essa outra pessoa de fora fala, ô irmão, vocês estão bom? Então, esse daqui que vai pra salvação, essa caixinha que vai pra salvação, opa irmão, é assim, entra aí, pula aí dentro. Não, então, é que, tipo, eu já tive numa outra caixinha que tava prometendo a mesma salvação que vocês estão prometendo, e eu entendi que, tipo, não é assim que funciona, viu? Como assim não é assim que funciona? Você tá ficando louco? Aí todo mundo aqui dentro dessa caixinha, olhando o carinha lá fora, né? Tipo,
Tipo, o carinha lá fora, pá, fala, então, não é essa, olha aqui, olha o carinha lá fora. O carinha lá fora é a Lúcia Helena. Então, tô falando que a salvação não é aí dentro, cara. Eu tô falando pra vocês, não é. Blasfêmia, blasfemadora, some daqui. Você veio, é um enviado do diabo. Tá querendo fazer a gente condenada ao fogo do inferno. Aí eu aqui dentro, só olhando todo esse acontecimento. Falei, mas caramba, mas eu tô sendo salvo. E esse monte de gente tá sendo salvo. Mas são pessoas ruins, são pessoas nojentas, abjetas. Sabe? Eles chegam a ter preconceito nojento, sabe? Escroto. Que eu vejo que não é da caixinha, não é do cara que criou essa caixinha, que montou esse barco, sabe? O marceneiro que criou esse barco aqui. Então, não é dele, é das pessoas que tá aqui dentro. Tem umas coisas nojentas, sabe? Não quero. Eu falo, eu tô saindo dessa caixinha. Tô indo embora. Eu vou com a deusa. Eu vou com a deusa. Ela me parece melhor do que o pessoal da caixinha. Aí sai da caixinha. Sai da caixinha. Vou com a deusa. E a deusa me mostra Deus. O encontro com Deus. Uma delícia. Mas aí a gente quer que mantenha sempre aquela delícia, né? Foi uma delícia quando eu encontrei Deus com ela. Só que, conforme o tempo foi passando, eu conheci também o diabo. Eu parei pra pensar, poxa, mas tá certo isso aí? Essa religião também tá boa, não. Só que isso não é uma religião, isso é um ser humano. Esse daqui vale a pena salvar, a caixa não. Não salva um daquela caixa, se for pensar do jeito que eles pregam. Essa daqui tá mais perto, mas também não salva nada não. Aí eu começo a olhar pra mim e falo, mas cara, será que eu sou salvo também? Será que eu vou estar salvo? Se tudo que todas as religiões falam de santidade, de perfeição, de, sabe, infinitos obstáculos pra gente chegar lá. Eu falei, também não quero essa religião. Joguei ela fora, não quero saber do Senhor. Só que isso aconteceu porque esse daqui era fraco para lidar com algumas situações que a Deus apresentou. Porque a gente acha, e a maioria das pessoas tem a ilusão, de que a religião vai resolver todos os nossos problemas. E ela se esconde. Pega a caixinha, entra dentro da caixinha, paf, paf, e se esconde. Porque ela tem medo das águas que tem ao redor. Ela tem medo de mergulhar lá no fundo e descobrir que na verdade ela só está dentro dessa caixinha porque ela é uma criança machucada. Tem uma criança dentro dela que está machucada. Igual no primeiro banho meu eu descobri. E por mais que a gente ache que curamos todas as nossas feridas, às vezes vai ter alguma coisa que nos dói. E por que nos dói? Isso o terceiro banho me mostrou. Nos dói porque não somos nada. Somos menos que um grão de areia. E a maioria das religiões quer mostrar que a gente é tudo que existe. Nós somos o próprio Deus encarnado. Nós somos os escolhidos de Deus. Nós somos de uma casta altíssima de divindades. Nós somos semideuses. Nós somos Aesíris, Vaníris. Nós somos o próprio Deus.
outras, nós somos pior que lixo. Não, a gente é cria da desgraça, da desavença, do ódio. Nós somos criações quebradas de um Deus em decadência. Nós somos menos do que os vermes das entranhas de um gigante. Nós somos coisinhas minúsculas voando no casco de uma tartaruga intergaláctica. E o que somos nós? Nós somos nada. E ao mesmo tempo somos tudo que pode existir, que já existiu. Nós somos um quadro em branco em que pessoas do nosso passado vieram com garras sujas de sangue, riscaram inteiro e bagunçaram e fizeram estardalhaço. E a gente é um monte de rabisco sem sentido, e a gente tenta limpar ao longo da nossa vida esse monte de rabisco que nos colocaram, e a gente tenta usar o apagador e o apagador não apaga, e aquilo dói, aquilo sangra, e aquele sangue que não é nosso passa a ser nosso, e a gente quer se livrar daqueles rabiscos porque é doloroso demais. Aí dentro dessa caixinha a gente se sente seguro. Só que quando a gente, dentro dessa caixinha, percebe que tá faltando ar, é uma caixinha. Isso daqui, ó, se você abrir um buraquinho no chão e enterrar, isso daqui é um caixão. É um caixão. E eu tô falando de religião, mas isso daqui é qualquer ideologia que você decida seguir. E não vale a pena. Qualquer religião, qualquer ideologia, qualquer posicionamento político com cabresto, assim, que você não olha pro lado e tudo que vem de fora, não, é do inimigo, sabe? É do tinhoso, não, esse daí é horrível, esse daí não presta. E o cara só tá tentando ser uma boa pessoa, por mais que ele esteja num partido diferente do seu, ele só tá querendo entregar aquilo que ele acha que é melhor para todo mundo. Aí o ser humaninho que tá ali naquele outro partido fala, não, mas tá tudo errado, tudo que vem daquele lado é ruim. E é a mesma coisa que eu vejo nas religiões. É a mesmíssima coisa que eu vejo nas religiões. E eu acho isso estúpido demais. E eu não posso, sabe, tratar a pessoa como estúpida, porque não é dela. E, sabe, a nossa luta, a nossa guerra não é contra a carne, não é contra os irmãozinhos que escolhem ficar lá no... Peraí que eu tenho um outro negócio pra mostrar. Sabe, não é a pessoinha que fica aqui, ó, só no... sabe? Não é contra essa pessoinha. E também não é contra o cara aqui que fala saravá, suas bandas, moço. E não é, sabe? Não é. A gente não tá guerreando contra essas pessoas. São potestades, principados. São pessoas más, disfarçadas de pastores, sabe? Tá me entendendo? São pessoas ruins, disfarçadas de pais santíssimos e celestiais, sabe? O poder tá comigo, vem comigo que o poder tá aqui. E não é, o poder não vem da gente, vem de Deus, pelo amor de Deus. E a maravilha é que eu entendi isso muito cedo, então sempre foi mais difícil de eu acreditar 100% em alguma coisa. No entanto, como eu sempre fui muito intenso e eu sempre fui de me jogar, porque eu tive uma infância em que tipo, eu era permitido a focar, sabe? Eu era permitido Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu descobri que eu gostava de ler,
descobri que eu gostava de ler. Lá na escola, na professora que pegava o livro e batia na minha cabeça. Não acho que ela tenha batido na minha cabeça, mas talvez ela tenha batido sim. Enfim, vou ter que fazer terapia para descobrir. A professora que batia com o livro na cabeça dos outros. Como eu estava fazendo bagunça, ela chamou minha mãe para conversar. E quando ela chamou minha mãe para conversar, eu tive muita sorte, tenho muita sorte de ter uma mãe que falou, tá, mas se ele tá terminando a lição mais rápido e tá atrapalhando sua aula, então o problema tá na sua aula, né? Se ele tá mais avançado que os outros pessoal da turma dele, então a obrigação sua é ocupar esse menino com alguma coisa útil. E foi onde eu aprendi a gostar de ler. E minha mãe gostava de ler, e a gente foi na biblioteca e eu peguei uns livros e comecei a ler. Aí a professora começou a levar jornal, levar as coisas para eu ler, enquanto os outros estavam terminando a lição. Às vezes eu ia na biblioteca da escola, aí eu comecei a gostar de ler. Meu hiperfoco em leitura, tipo, foi um negócio muito doido. E eu lembro que eu falei no começo desse vídeo que o hiperfoco é uma característica que eu vejo no meu filho mais velho também. O Bento, ele também tem hiperfoco. Quando ele gosta de uma coisa, mano, ele gosta pra um caramba. Nossa, é muito doido. Quando ele gostava de monstros, ele focava em monstro. Eu quero assistir filme de terror, eu quero ver desenho de terror, eu quero ouvir música de terror, eu quero tudo de terror. Quando ele focou em inseto, não, eu quero pegar todos os insetos que eu vejo na face da terra, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo, eu quero ver o que eles podem fazer, eu quero assistir vídeo sobre isso, eu quero ouvir música sobre isso. Aí quando ele começou a gostar de navio, agora ele tá na onda de navio. Começou a gostar de navio, mano, o hiperfoco dele é navio, eu quero navio, eu vejo navio, olha o Titanic, olha o MS não sei das quantas aí. Mano, ele gostava também de dinossauro mais novo cara, é doideira, o negócio é louco demais. E eu tinha isso, e quando meu hiperfoco entrou nos livros, eu vi uma coisa muito doida, porque nos livros é uma leitura, livros de ficção, é uma leitura, tem uma história, a história é agradável, eu me afundava na história e tipo as coisas que tinha na história do livro, eu queria entender cada vez mais, eu queria saber, não, mas e esse personagem aqui, o que ele fez, e o que aconteceu depois, e o que é isso, o que é aquilo, o que aconteceu, o que é... Aí queria conversar pra saber se as outras pessoas tinham entendido igual eu tinha entendido. Só que eu só tinha minha mãe pra conversar comigo. Filhinho da mamãe. E às vezes mamãe conversava comigo. Só que ela gostava mais de ficar no mundinho dela. Porque ela já tinha muitos afazeres. Eram 4 filhos. 3 pequenos. Muitos afazeres. Pouco tempo pro neném. Aí eu entrava no meu mundinho em particular. Foi onde eu comecei a escrever. E eu sou o escritor JP hoje, porque eu comecei a escrever. E comecei a gostar de escrever. Porque eu tava falando as coisas que eu tava entendendo, do que eu tinha coletado de informação, sabe? Filme, livro, série, conversa, pessoas, acontecimentos. E eu comecei a escrever. Para dar vazão. Para não ficar com a mente obesa. Porque eu ia enfiando informação, mais um pouco de informação. E tinha informação boa, informação lixo. Eu tinha uma obesidade mental gigantesca. Aí no terceiro dia de banho, essa obesidade mental, que geralmente a gente só acumula quando aquilo ressoa com a gente. Muita dessa obesidade mental vinha decorrente do fato de eu sentir muito medo. Em consequência do medo, eu agia com muita raiva em várias situações. E eu era uma bagunça. Tava a cabeça bagunçadíssima, sabe? Tudo desorganizado, sabe?
roupa fora da gaveta. Roupa suja jogada no meio do corredor. Tudo de perna para, sabe? E sujo também, porque muita da sujeira que aconteceu ao longo da minha vida estava guardada na minha cabeça. Aí no terceiro dia de banho, na hora que eu taquei o banho na cabeça, eu não senti euforia, não senti desânimo, sabe? Aquela energia. Olha só isso, que coisa mais linda, gente. Sabe a energia que tava lá embaixo e às vezes subia lá no pico e ficava, sabe, oscilando, igual uma gangorra, sabe? Ou tá lá no fundo ou lá embaixo, lá no fundo ou lá embaixo, lá no fundo ou lá embaixo. Ela entrou em fase, sabe? Onda de energia. Minha energia tava sempre assim, ó. Só que ela não ia assim, devagarzinho. Por isso que a minha esposa falava que eu era bipolar. Ao invés dela fazer uma onda suave, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, sobe um pouquinho, desce um pouquinho. Minha energia fazia assim, ó, puff, foguete. Tava lá no alto, aí via lá no alto, reto. De repente, paf, lá pra baixo. E ficava reto lá embaixo. De repente, paf, pra cima. Sabe, não tinha meio termo. Nunca tinha meio termo. Aí no terceiro dia de banho, essas energias entrou em fase. Ela ficou mais suave, sabe? Uma onda suave. Alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo. Eu não tô sentindo mais a necessidade de salvar o mundo inteiro, porque eu não tenho essa obrigação. Não tenho nem essa condição. Deus me livre. Jesus tentou e olha só o que aconteceu. Mas estamos aqui. Estamos aqui. Eu vou ficando por aqui, tá? 47 minutos, eu espero que não tenha sido uma conversa muito enfadonha. Eu espero que você não tenha ficado revoltado com minhas palavras. Mas eu tenho uma coisa para falar para você que ficou revoltado com qualquer coisa que eu tenha falado. Laroyeixo, salve suas bandas. E cara, se incomodou você, quer dizer que o incômodo tá dentro de você, sabe? A gente não se incomoda com aquilo que tá no outro, a gente se incomoda com aquilo que tá com a gente. Porque quem tá nos equilíbrio preza pela própria paz e não por ter razão. E eu prezava por ter razão. Isso é do ego. Isso é o nosso ego tentando falar. Você precisa mostrar pra ele que você tá certo. Ninguém tá certo, sabe? Mas também ninguém tá errado. Existem coisas que a gente pode fazer e coisas que a gente não pode fazer. Isso daí a gente não tá discutindo, tá? Mas a forma como eu vejo o mundo não é errada. Da forma como você vê o mundo também não é errada. A forma como o Bento vê o mundo não é errado, sabe? Ele foi diagnosticado como autista. E eu dei tanta risada. Mentira, fiquei com raiva. Falei, por quê, sabe? Coisa de invejoso. Inveja do próprio filho, olha que coisa de louco. Eu fiquei com inveja. Eu falei, por que esse carinha vai ter que ter as facilidades que eu não tive? Isso não é justo. Ah, João Paulo. Sabe, era criança. Sabe a criança machucada que eu falei que no primeiro banho eu peguei no colo? Era essa criança, sabe, resmungando, sabe, no chão do mercado, batendo os pés. Não, eu quero isso, não, eu quero isso, eu sou o centro das atenções, olhem pra mim, eu sou eu.
Aí ele foi diagnosticado como autista, ele está tendo todo o auxílio necessário para que ele enxergue o mundo da forma como eu estou enxergando nesse momento, sabe? Em equilíbrio, em fase, tranquilo, cabeça leve, pensamentos leves, sem absorver tudo que gira no nosso entorno, sabe? E acontece o seguinte, eu tenho as minhas teorias, só que eu ainda não pensei sobre isso, então não vou falar nada nesse vídeo. Mas basicamente tem a ver com chakras e canais espirituais abertos. Então, ele é uma criança de 5 anos. Ele é uma esponjinha, tá? Então, só que ele não é uma esponjinha só das coisas que a gente faz. Ele é uma esponjinha de sentimentos. Então, por exemplo, se você tá com raiva perto dele, ele vai sentir raiva. Por mais que você tente camuflar essa raiva, ele vai sentir essa raiva. Se você estiver perto dele sentindo muito amor, sabe, o fogo ardente do amor, ele vai ficar. Na Umbanda a gente chama isso de irradiação. Ele vai irradiar esse sentimento que está próximo dele, está dentro daquele círculo energético que tem em volta dele. Ele vai absorver, vai tentar entender e vai tentar dar vazão para ele, sabe? E nem sempre a forma como ele vai escolher dar vazão é boa. Por isso que ele precisa de auxílio. Aí um amigo do serviço, ele falou pra mim, mas e se vocês tratassem ele como se ele fosse normal? Num primeiro momento, aquilo, sabe, foi um tapa na minha cara, porque eu vejo exatamente o João Paulo de 5 anos no Bento de 5 anos. E eu senti, sabe, eu me senti atacado. Mas aí, como eu tava, era o segundo dia do banho, como eu tava com a energia alta, eu rapidamente respirei e, tipo, foi coisa de segundos. Mas por que você acha que ele não é normal? Não, é que, tipo, o diagnóstico, se eu tratasse ele como se ele fosse normal. Aí eu rapidamente falei, não é assim. Ele é normal, ele só enxerga o mundo de uma forma diferente. A gente chama de neurodivergência. E neurodivergentes enxergam o mundo fora do padrão que é mais aceito pela sociedade. Ele sente o mundo, ele experimenta o mundo de forma diferente. E tá tudo certo. Só que ele precisa de ajuda, porque senão vão fazer o peixe tentar escalar a porcaria da árvore. E ainda falar que ele é um incapaz, um inválido, porque ele não conseguiu chegar no topo antes do macaco. É loucura, doideira. E é isso. Eu já tava ficando por aqui nos 45 minutos e agora tá dando 1 hora. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não gostou também, fazer o que? Vida que segue. Curte, se você gostou. Não curte também, dá o dislike pra nós também, se não gostou. Ou melhor ainda, te incomodou alguma coisa? Comenta aqui. Comenta aqui que eu quero saber por que você tá com tanta raiva nesse seu coraçãozinho e por que você tá querendo tanto fazer com que os outros aceitem a sua verdade como absoluta. Que poderia falar igual a deusa Lúcia. Ele fala, tô cagando pra você. E se for chorar, igual ela falou ontem pra mim, e se for chorar, mandar áudio, tá? Brincadeira. Brincadeira. Segue nessa força, galera. E segue buscando conhecimento, sabe? O ET Bilu, quem lembra do ET Bilu? O ET Bilu já falava, busquem conhecimento. Busquem conhecimento. E a única coisa que vai te tirar dessa caixa, que é um caixão que está boiando na água, mas na verdade foi feito para ser enterrado. Então, na moral mesmo, busca conhecimento, que você vai entender que a caixa não existe. A caixa era uma pessoa, e essa pessoa, quando disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não estava falando de uma religião, ele não estava falando dele, ele estava falando das coisas que ele estava fazendo, do amor que ele estava entregando, tá bom? O amor que ele estava entregando é o caminho, é a verdade, é a vida. Amor é o único.
caminho, amor é a resposta. Quem tem amor não persegue ninguém. Quem tem amor não julga ninguém. Quem tem amor não preza nada, nada, a não ser a paz interna e a paz externa. Somos pacificadores, não somos guerreiros, não somos gigantes para pisar nos outros, não somos nada além de amor. E se você não aceitar que é isso, você vai entrar em guerra, porque o contrário de amor é a guerra, tá bom? Tchau, obrigado e se inscreva no canal se for da sua vontade. Tchau mesmo!